Lição 11. O poder de Jesus sobre um revolto mar. Muitos dos seguidores de Jesus ganhavam a vida como pescadores no mar da Galileia, um lago de água doce que faz parte do Rio Jordão. Neste lago, localizado abaixo do nível do mar e cercado por colinas, ocorrem mudanças bruscas de temperatura e violentas tempestades, quando nuvens mergulham dos íngremes penhascos em direção ao lago. Um dia, no final da tarde, Jesus convidou seus discípulos para fazerem o percurso de 10 quilômetros até o outro lado do lago. Então, eles subiram num barco e começaram a viagem. Outros barcos se juntaram a eles. Foi então que uma enorme tempestade se desenvolveu rapidamente. A água caía sobre os barcos e as ondas o cobriam. O barco estava afundando. E onde Jesus está? Na polpa do barco, dormindo profundamente em um travesseiro. Seus discípulos o sacudiram. Mestre, estamos morrendo! Você não se importa? Jesus acordou e falou severamente ao vento e à água. Silêncio! Acalmem-se! Foi como se o vento perdesse o fôlego. O lago tornou-se como vidro. Então, Jesus disse aos seus seguidores: O que está errado? Vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Eles ficaram impressionados, pasmos. Quem é este homem? Ele fala e o vento e a água o obedecem. Em uma outra noite, quando muito possivelmente podiam ser vistas nuvens se formando sobre a colina, Jesus insistiu para que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Quando a última pessoa foi embora, Jesus subiu a montanha, pois assim poderia ficar sozinho para orar. Ele orou até tarde da noite. Enquanto orava, seus discípulos no barco já estavam longe da terra. O vento e as ondas batiam contra eles. No início da manhã, enquanto ainda estava escuro, Jesus andou sobre as águas até eles. Isto os assustou mais do que a tempestade. Eles gritaram: Um fantasma! Jesus não perdeu tempo e confortou-os. Está tudo bem, sou eu, Jesus. Não há necessidade de temer. Então, Pedro tomou coragem e disse: Mestre, se é realmente você, me ajude a caminhar sobre a água também. Ok, venha. Pedro saiu do barco e realmente andou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, enquanto caminhava, começou a observar o vento tempestuoso e as ondas, e então perdeu a coragem. Ele começou a afundar e gritou por socorro: Salva-me, Senhor! Em um instante, Jesus o agarrou. Então ele disse: Você não tem muita fé. Você estava indo bem. Por que duvidaste? Os dois subiram no barco e o vento cessou. Os discípulos de Jesus tinham visto tudo e agora eles o adoravam. Agora sabemos, com certeza, tu és o Filho de Deus. Esta foi a primeira vez que um dos discípulos de Jesus o chamou de Filho de Deus. Eles tinham visto Jesus realizar muitos milagres antes. Mas, quando Jesus veio caminhando naquele tumultuado, aterrorizante e aparentemente mar fora de controle, lhes mostrou que ele estava no controle. Eles viram que Jesus era definitivamente mais poderoso do que a natureza. Ele era sobrenatural. Eles podem ter ficado pensando no Salmo 89, que atribui o controle dos oceanos e o domínio das agitadas ondas da tempestade a Deus. Ou, talvez, estivessem pensando no Salmo 107, que conta a história de marinheiros clamando por ajuda e Deus acalmando as ondas como um sussurro. Jesus estava fazendo coisas que só Deus poderia fazer. Os discípulos de Jesus estavam começando a entender como ele conseguia controlar as leis da natureza. Mais tarde, um deles escreveu o seguinte sobre Jesus: Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele,